Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ágata falando com vocês. Estamos iniciando essa semana, a primeira semana de recesso, e por conta disso, nós estamos disponibilizando para vocês atividades de forma remota. Hoje nós estamos com a atividade gravada, o vídeo, tá? E disponibilizada no nosso canal do YouTube. Não é o YouTube oficial, é um YouTube de cursos que a gente tem, e a aula vai ser toda transmitida para vocês pelo Monitor André hoje, essa semana, e quando ele terminar a aula, vocês vão ter acesso a um formulário de atividades. É através desse formulário de atividades que você vai estar validando a sua presença. Não deixe de fazer o formulário. Não adianta nada você assistir essa aula e ir lá fazer o formulário e não constar o formulário. Então, e o formulário não constar que você terminou a atividade dele, tá? Você vai ter falta. Outra coisa, não adianta você, depois dessa aula, ou melhor, não assistir essa aula e ir lá fazer o formulário. Até mesmo porque tem perguntas referentes ao que o Monitor André vai estar passando para vocês agora com esse conteúdo, tá bom? Então, faz tudo certinho, eu espero muito que dê certo, a gente procurou da melhor forma, tá? Em outras épocas, a gente só deixava atividade, mas agora a gente fez questão de gravar a aula e deixar para melhor vocês compreenderem o material, tá bom? Uma coisa importante, o recesso ele vai até o dia 15. Então, todas as turmas de segunda-feira vão ter 3 aulas online, de forma remota, não é ao vivo, é aqui nesse canal, vocês assistem o conteúdo do vídeo, depois abre o formulário e faz a atividade, tá bom? No dia 16 de julho, nós estamos retornando para as atividades presenciais normalmente. Você lembra quando você passou pelo CCI remoto? É mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai assistir a esse conteúdo, depois você vai lá no formulário do Google Forms, preenche tudo bonitinho, responde tudo certinho e envia para que a sua presença seja validada. Bom, outra coisa, todos os departamentos do NURAP estão atendendo. Lembrando que o recesso não é férias para o aprendiz e também o NURAP não fecha. Agora não, tá? Não é férias coletiva. Somente os monitores estão de férias, tá? O aprendiz, nesse dia de simultaneidade dele, não pode trabalhar. Você tem que fazer a atividade. Então, se hoje você é de terça, de quarta, de quinta, não é da turma de segunda-feira, sai, vai lá trabalhar, porque você tem que fazer no dia da sua simultaneidade. Não adianta, porque não vai ter formulário do seu dia de atividade hoje, tá? Se você é de outro dia e não de segunda. Hoje nós vamos liberar somente o formulário de segunda-feira. Hoje é terça, não adianta você que é de segunda-feira, não fez atividade fazer hoje. Você já faltou ontem. Então, hoje é para a turma de terça. E assim sucessivamente. Turma de quarta é turma de quarta, de quinta, de sexta é de sexta e de sábado é de sábado. Turmas da manhã é da manhã, turmas da tarde é da tarde. Então, o formulário do Google, ele mostra o dia que você entrou para fazer a atividade, o horário que você fez e terminou essa atividade. Se não bater com o seu contrato de simultaneidade, é falta. Por quê, gente? É muito sério. A lei, ela não pode deixar com que você acumule a carga horária e muito menos faça ela fora do que está lá em contrato, tá bom? Vamos seguir certinho, vamos fazer tudo bonitinho, que aí a gente não tem problemas, tá certo? Então, eu vou deixar vocês agora com o Monitor André, ele vai passar os informes, sim, tem informes, mesmo no remoto. E depois vocês têm o conteúdo. Quando ele terminar de passar esse conteúdo, nós vamos liberar para vocês, até às 18 horas, o formulário de atividade para ser feito hoje, tá bom? Um beijo para você, estou à disposição, qualquer coisa é só mandar e-mail para mim no Pedagógico. E prestem atenção nos endereços que vocês podem entrar em contato conosco, tá bom?
Até qualquer hora. Tchau, tchau. André, com você. Bom dia a todos. Então, vou começar falando dos informes, tá? A gente começa justamente falando do projeto Grupo Justiceiras, tá? Que é uma rede de apoio gratuita que oferece orientação jurídica, psicológica, socioassistencial e médica para mulheres em situação de risco. E a NURAP fez parceria com as justiceiras, tá? A gente faz essa ação justamente que a gente sabe o quanto que mulheres sofrem com violência, quantas perdem a vida, tá? Então, a gente está aqui no projeto Você Não Está Sozinha. Se você conhece alguma mulher em situação de risco, peça ajuda pelo QR Code. Mais de 16 mil mulheres atendidas em 24 países. NURAP, tá? Foi criado dia 22 de janeiro de 1987, fundado pelo Rotary Club de São Paulo, Brooklyn, e Rotary Club de São Paulo, Morumbi, com a missão de acolher e desenvolver protagonismo de pessoas pertencentes aos grupos minorizados através da capacitação profissional e inclusão no mundo do trabalho. A nossa missão, desenvolver potencialidade de pessoas, visando a promoção socioeconômica e fortalecimento de vínculos familiares. Visão, ser referência de excelência em serviços de promoção humana e inclusão socioeconômica. Valores, amor, criatividade, confiança, comprometimento e respeito. O nosso departamento pedagógico, tá? Temos a nossa superintendente, Dona Marisa, a Agatha, a nossa coordenadora pedagógica, a Alessandra Paes, do Polo Sorocaba, e nossos monitores. Departamento pedagógico. A gente tem o contato, tá? monitores@nurab.org.br, e temos o telefone também, juntamente com o ramal, e temos também o e-mail do pedagógico@nurap.org.br, com telefone e ramal. A nossa sede fica aqui em Santo Amaro, tá? E nós temos o Polo Sorocaba, o Polo Centro, o Polo Embu-Guaçu e o Polo Sorocaba. Gente, sobre as normas de convivência, tá? Ao entrar no NURAP, a gente pede que tirem os bonés, cobrir do tirar navegadores, guardar fones de ouvido, colocar os celulares no modo fibra cal ou silencioso, zelar pelo patrimônio do NURAP, respeitar todos os colaboradores e colegas nas dependências do NURAP, caderno e caneta são obrigatórios, trazer outros materiais quando solicitado, não sentar nos corredores de escada. Esses são acessos de circulação e é uma questão também de segurança. Normas de convivência durante a atividade teórica. Participação obrigatória por 3 meses em uma das oficinas oferecidas, apenas para quem tem mais de 4 horas de contrato. Utilizar o celular sem autorização prévia. Dormir online também. Se recusar a executar as atividades propostas, online também. Atender o celular nas salas de atividade nas salas e durante as atividades. Atrapalhar a aula com brincadeiras e comentários impertinentes, online também. Sair da sala para resolver problemas de PR, VT, salário, entre outros. Consumir alimentos na sala. Em relação a vestimenta, vestir shorts, somente bermuda jeans é permitido, saias e vestidos curtos, blusas transparentes, blusas curtas, blusas decotadas, regatas, camisetas de futebol ou qualquer vestimenta que faça apologia. Inclusive, em relação à camiseta de futebol, a gente fala todos os times, tá? Do Brasil e do exterior. E também outros times, tipo da NBA, da NFL, entre outros. Não pode, é proibido esse tipo de vestimento. Calçar chinelos ou rasteirinhas, fazer qualquer tipo de discriminação racial, sexual, política ou religiosa. Os horários presenciais, de manhã, das 8 às 12 horas, das 8 às 14, e da tarde, das 12 às 18 ou das 14 às 18. Saída do prédio somente no intervalo ou no término da capacitação.
NURAP Blog, tá? Acesse nosso blog, fique por dentro de todas as informações do pedagógico e aulas, tá? Inclusive, a gente pede para vocês entrarem direto no blog ou na véspera de aula, justamente para ver se tem alguma informação pertinente à aula de vocês. O blog é www.blog.nurap.org.br. NURAP agora tem uma TV, tá? Você pode acompanhar a NURAP TV justamente pelo YouTube, tá? E acompanha tudo o que acontece no NURAP. Aqui estão nossos projetos, tá? A gente começa com o projeto Acolhida, tá? A apresentação institucional do NURAP, dos projetos das oficinas, atendimentos em grupo ou individualizado da família, após análise e relatório socioassistencial. Após esse encontro e acolhida, inicia-se o processo de inscrição e cadastro para ingressar nos projetos sociais do NURAP. O e-mail é preparatório@nurap.org.br. Valorizando talentos, tá? A gente diz como treinando para a vida. Para todas as pessoas que tiverem interesse, a partir dos 16 até os 21 anos, o projeto Treinando para a Vida é disponibiliza cadastro por e-mail, valorizando talentos@nurap.org.br. Nesse treinamento, o futuro candidato poderá preparar melhor para as entrevistas, desenvolver técnicas e práticas para os processos seletivos e conhecer mais a entidade NURAP, incluindo todos os seus projetos. Realizando o Sonho, que é o projeto ao qual vocês estão inseridos, tá? Contempla o programa Jovem Aprendiz, criado a partir da Lei de Aprendizagem, número 10.027, de 2000. O programa possui conteúdos desenvolvidos para a área pedagógica, com o intuito de desenvolver habilidades e competências em várias áreas da empresa e a permanência do jovem no mundo do trabalho. A programação a ser desenvolvida contempla teoria, prática e formação humana. O e-mail é pedagógico@nurap.org.br. Nossas oficinas culturais, tá? Na sede a gente tem espanhol e oratória, no Polo Centro Podcast, Osasco sede Educação Financeira. Sugestões de atividade externa, tá? Contamos com sugestões, mas lembre-se, lugares culturais, gratuidade, o aprendiz não pode pagar, não pode ultrapassar o horário das 14 horas. Pode mandar sugestões por e-mail agendamentos@nurap.org.br. Fala aprendiz, tá? Conte sua história, mande sua mensagem, o NURAP conta com você. O e-mail é pedagógico@nurap.org.br. Aqui nós temos os nossos projetos, tá? O projeto A Caminho da Inclusão busca promover pessoas com deficiência a entrar e permanecer no meio do trabalho, considerando as necessidades da pessoa e da empresa onde será inserido, baseado na metodologia do emprego, apoiado de acordo com a Lei de Cotas, número 8.203, do ano de 91. O contato que você está mandando é o dri@nurap.org.br. Então, se vocês souberem de alguma pessoa que esteja nessa situação, talvez não conheça o projeto da NURAP que tem para essas pessoas, pode estar encaminhando para esse e-mail que eu passei para vocês, tá? O projeto é Construir no Futuro, em relação a estágios, de acordo com a Lei 11.788, do ano de 2008, definimos o estágio como um ato educativo, escolar, supervisionado, que visa a preparação e trabalho produtivo, objetivando o desenvolvimento do educando a vida cidadã para o trabalho. Contato é talentos@nurap.org.br. Projeto Valorizando Talentos busca a recolocação de profissionais com experiências para oportunidades de vagas CLT e vagas temporárias. O contato é talentos@nurap.org.br. Ultrapassando Horizontes, tá? É um projeto que visa atender todo o público LGBTQIA+, oferecendo-lhes o mais que respeito, dignidade de ser quem quiser ser, podendo ser o profissional assim que você é. Toda inclusão e encaminhamento é feita dentro da Lei da Socioaprendizagem, 10.097, Lei de Cotas, 8.213, e da Lei de Estágio, 11.788. Você pode estar mandando para agatha@nurap.org.br. Transformando, o projeto promove a capacitação profissional e realização de pessoas e jovens estrangeiros no mundo do trabalho. O contato é transformando@nurap.org.br.
NURAP Afroimpacto, desenvolvimento e empregabilidade étnico-racial, não importa a cor, quando duas mãos estão juntas projetando a mesma sombra. afroimpacto@nurap.org.br. Incluindo além das fronteiras, projetos de inclusão e capacitação de imigrantes e refugiados para o mundo do trabalho. O e-mail além das fronteiras, @nurap.org.br. Originários, o projeto tem como objetivo fomentar a inclusão social e a capacitação profissional, a fim de promover encaminhamento para as oportunidades de inserção no mundo do trabalho, voltadas à população indígena. O e-mail é nurap@nurap.org.br. Nós temos a nossa Nurapoteca, tá? Um espaço elaborado e organizado pelos aprendizes do CCI, com o objetivo de desenvolver aprendizagem, entretenimento, estimulando a educação e o gosto pelo saber, ampliando o repertório e a visão do mundo dos jovens. Venha nos visitar, doações na sede. Nosso espaço gastronômico, tá? Nós temos aquela promoção que a gente tem falado para vocês toda a aula, no dia da simultaneidade presencial de vocês pagam R$ 24,90, tá? A cada 10 você ganha um almoço grátis. O almoço serve-se por R$ 24,90, se você de uma vez com uma proteína sem repetição, mais um refrigerante 200 ml ou um suco de caixinha. NURAP sobre rodas, tá? O NURAP sobre rodas leva todos os projetos do NURAP dentro de um só lugar, para as regiões de extrema vulnerabilidade, beneficiando pessoas que não têm acesso à mobilidade. Departamento de Serviço de Atendimento ao Aprendiz, tá? SAAP, responsável Adriana. Você tem qualquer reclamação referente aos serviços ofertados pelo NURAP, algum problema que queira expor sem ser exposto, procure pelo SAAP, tá? O e-mail sap@nurap.org.br ou pelo telefone direto 2344 2469. Departamento Psicossocial, tá? Nós temos a Maria Clara, que é responsável, com sugestões e autorização para participar da simultaneidade após ter faltado, tá? Contato é psicologia@nurap.org.br e nós temos o telefone e o ramal direto. Departamento de Saúde, tá? Responsável é Gabriel Nunes, tá? Ele é responsável pelo recebimento de atestados médicos, declarações médicas, relatórios médicos e comprovantes de vacina. O atestado deve ser enviado após a emissão do mesmo, não sendo endereçado, acarreta em falta de justificado seus devidos descontos. O e-mail é saúde@nurap.org.br ou pelo telefone direto 2344 2457. Departamento de Recursos Humanos, tá? Nós temos a Emanuele, que é responsável pelos contratos, Vitória Bessa pelos benefícios, Gustavo, responsável pelo salário, folha de ponto, dúvidas em geral sobre o RH. Nós temos o e-mail deles aí e o telefone direto. O NURAP Mídia, tá? A gente está inserido em todas essas mídias, tá? www.nurap.org.br. E agora nós vamos para a aula, tá? Nós vamos falar hoje sobre agronegócio. Eu falo, quando surgiu a agricultura e a pecuária? A princípio, a prática da agricultura surgiu há cerca de 2.000 anos atrás, durante o período neolítico, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações. Nesse sentido, ela foi desenvolvida de forma gradual, sendo que a plantação de cereais e tubérculos foram as primeiras formas de cultivo. O que acontece? O homem dele deixou de ser nômade e ele passou a viver em comunidade. O que ele fez? Ele viu que ele precisava plantar e caçar para sobreviver. Então, quando surgiu as primeiras ideias de agricultura e pecuária, tá? Justamente nesse período, quando o homem deixou de ser nômade e ele passou a viver em comunidade e onde foram surgindo as primeiras civilizações. O que é agronegócio? Agronegócio, todos os negócios devem sua existência à agricultura
no sentido mais amplo, significando o uso econômico de recursos naturais orgânicos, animais e vegetais, fundados no solo e no clima. Pode ser definido também como conjunto de atividades econômicas que derivam e estão conectadas à produção agrícola e o seu comércio. Tá? É um importante pilar da economia brasileira, ele é responsável pelo 1/4 do PIB nacional, tá? Grande avanço do Brasil em relação às exportações, tá? Tem um mercado bem acentuado em relação às exportações. Isso aí influencia bastante no PIB do país, tá? Então, a gente vai, assim, quando a gente fala de agro, ele não se restringe só à fazenda e à colheita, tá? Ele tem alguns exemplos de organizações agros, por exemplo, assim, fabricantes de maquinário, fornecedores, produtores de agroquímicos e as pessoas que produzem na terra. Setores do agronegócio. Quando a gente fala de setores do agronegócio, a gente tem 3 setores. O setor primário, que são os produtores rurais, agricultores e pecuaristas. Secundário, agroindústria e fabricantes de insumos. E o terciário, transportadoras, distribuidoras e comerciantes de produtos agrícolas. Então, assim, a cadeia do agronegócio é constituída por esses 3 setores, tá? Setor primário, secundário e terciário, ou seja, desde a produção até a colocação do produto final na prateleira para o cliente. Quando eu pergunto assim, qual a importância do agronegócio para o mundo? O agronegócio abrange uma série de atividades, como agricultura, pecuária, produção rural, agroindústria e muito mais. Sua relevância é grande, pois desempenha um papel essencial no fornecimento de produtos tanto para a nossa população quanto para o mundo. Tá? Quando surgiu o conceito de agronegócio no Brasil? Em meados do século passado, a agropecuária não apresentava muita inovação. Tá? A pecuária prevalecia o trabalho braçal e menos de 2% das propriedades rurais continham maquinário. Não existia no Brasil um sistema de pesquisa onde mostrava conhecimento sobre solo e variedades, tá? Então, o conceito de agronegócio, ainda tido como agrobusiness na época, surgiu no Brasil na década de 1950. Vale citar que, em 1957, estava em processo de instalação as indústrias de base no Brasil, o que possibilitou a internalização das unidades de fabricação de máquinas e produtos agrícolas. A modernização do agronegócio no Brasil. O agronegócio no Brasil iniciou uma fase de modernização entre os anos 60, de 1960 e 1970. Um marco foi a criação da Embrapa, em 1973, que com o tempo estabeleceu unidades de pesquisa em diferentes regiões do país, trabalhando com as mais diferentes culturas. Tá? Foi um passo fundamental para fomentar a reestruturação produtiva no campo, tá? Com o uso de novas tecnologias, expansão na agrícola de novas fronteiras, adesão de novos métodos que melhoraram a qualidade do solo. Tá? Qual a finalidade da Embrapa? Da Empresa Brasileira de Agropecuária? Com mais de 50 anos de atuação de benefício da sociedade, a Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi criada dia 26 de abril de 73 e atua na geração de soluções tecnológicas para a produção de alimentos, fibras e fontes de energia.
Recentemente eu estava assistindo o Globo Rural e estava falando justamente da Embrapa e todo o projeto que ela está fazendo de robotização do campo, tá? Inclusive mostrou alguns robôs que estão sendo usados no campo, justamente para análise de solo, de plantas e para estar colocando, de repente, a quantidade certa de sementes no solo. E tem, assim, tem todo um processo que a máquina passa analisando o solo e já vai semeando. Tem robôs também que são colocados à noite, e com as luzes acabam chamando a atenção das ditas pragas, né, que acabam danificando a agricultura. E na hora que eles chegam perto dessa luz aí, essa luz emite um choque e acaba matando essas pragas. Então, foi um negócio bem interessante que a Embrapa está fazendo em relação à robotização, né, do campo, com o uso de robôs, não só no campo, tá, para fabricação, na agricultura, mas também na pecuária. Existem robôs que, de repente, hoje já estão sendo colocados para estar alimentando os animais. Você coloca e a própria máquina passa alimentando no horário, colocando a quantidade certa, já faz uma análise dos animais, como que está o tamanho deles, peso, tudo. Então, assim, é toda uma pesquisa que a Embrapa fez em relação a essa robotização e tem ajudado bastante os agricultores e pecuaristas no Brasil. Qual a importância do agronegócio no Brasil? O agronegócio hoje é responsável por mais de 40% das exportações no Brasil, e este resultado está ligado à alta produtividade, motivada por incrementos tecnológicos usados no campo. É um dos segmentos econômicos de maior evolução e capacidade de gerar riqueza e reduzir as disparidades sociais, tá? A gente diz em relação ao agronegócio. Responsável por mais da metade das exportações e cerca de 25% do PIB está relacionado à exportação do agronegócio e à produção dele no Brasil. Tá? Incrementos tecnológicos são usados no campo. A gente tem o perfil das maiores empresas do agronegócio no Brasil. Tá? Em relação à bioenergia, 24% dessas empresas são de bioenergia, 18% são cooperativas, as empresas de relação de proteína animal são 15%, óleos e grãos 11%. O setor ele tem sofrido um enorme processo de pressão mundial em relação às práticas de preservação ambiental. Tá? Ou seja, as empresas que estão no agronegócio, elas têm que ter um pensamento em relação às práticas do ESG. Tá? O que o Brasil produz para o mundo pelo agronegócio? O Brasil ele se tornou o maior exportador de soja do mundo, tá? 56% das exportações totais, 56%. Milho, 31%. Café, 27%. Açúcar, 44%. Suco de laranja, 76%. Suco de laranja, nós somos o maior produtor de sucos de laranja do mundo. Carne bovina, 24%. Carne de frango, 33%. Além disso, é vice-líder na venda de outras duas commodities, etanol e algodão. Tá? Quando a gente fala commodities, são produtos extraídos da agropecuária ou da extração mineral, tá? Em estado bruto ou em pequena fase de industrialização. São produzidos em larga escala e destinados justamente para o mercado de exportação. Tá? A gente diz que o Brasil ele se tornou celeiro do mundo, tá? Dito tanto sucesso que tem tido no agronegócio desde a modernização da década de 60 para cá, tá? E hoje o Brasil ele se torna tipo uma potência do agronegócio.
Eu coloquei aqui, ó, vendas e porcentagens do agronegócio no Brasil em 2023. Exportações do agronegócio fecham 2023 com 166,55 bilhões em vendas. O agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira durante um ano. E aqui eu coloquei os maiores produtores de agronegócio do Brasil. Na verdade são 10, tá? Mas eu coloquei os 5 principais aqui. A gente tem 10 estados aqui no Brasil que são destaque em relação ao agronegócio, tá? Seja na parte de agricultura ou na parte de pecuária, tá? Então, são 10 estados de extrema importância e eu coloquei os 5 maiores aqui, em relação à produção e justamente faturamento na pauta exportadora, tá? Mato Grosso, em primeiro lugar, tá? Como grande produtor de soja, milho, algodão e carne bovina. São Paulo se destaca pela produção da cana-de-açúcar, laranja, café e milho. Paraná se destaca pela produção de soja, milho, trigo e frango. Rio Grande do Sul, soja, milho, arroz, carne bovina e suína. E Minas Gerais, café, leite, feijão e milho. E eu pergunto para vocês aqui, quem sustenta o agronegócio no Brasil? A origem do dinheiro do agronegócio. O mercado de crédito rural, como todo, movimenta cerca de 700 bilhões por ano. Um terço desse financiamento vem de bancos públicos e privados, e a outra parte do balanço da indústria de insumos e de produtores rurais capitalizados. O que se faz no agronegócio? O objetivo do agronegócio é levar um produto agrícola ao mercado e envolve todas as etapas necessárias, como produção, processamento e distribuição. O setor sustenta o crescimento da agroindústria, fundamental para o crescimento econômico. Os negócios agro podem melhorar potencialmente a produtividade agrícola. Então, quando a gente fala o que se faz no agronegócio, é tudo aquilo que envolve, igual eu falei, desde o setor primário até o terciário, ou seja, tudo que envolve essa cadeia, desde a produção, do começo de uma produção, de uma plantação ou de uma criação, até a colocação desse produto final na mesa do brasileiro ou para ser exportado. Quais as principais atividades do agronegócio? O agronegócio engloba todas as atividades que envolvem a produção, o processamento e a comercialização de produtos agrícolas. Por isso, muitas pessoas se enganam ao pensar que esse setor se limita só à fazenda e à colheita. Então, a gente, por exemplo, aqui demonstrado, a gente tem a plantação, a produção, processo de distribuição, que seria a parte logística, né, de todo o produto, até chegar ao mercado e chegar ao consumidor final. Eu ilustrei aqui a cadeia produtiva do agronegócio. Tá? A gente coloca aqui insumos. Empresas que fornecem produtos primários e insumos para suas vendas. Depois a gente começa a parte de produção. Recebem os insumos para a produção de commodities. Processamento, formado pelas indústrias. Transformação final do produto para serem consumidos. Distribuição. Atacadistas e varejistas são responsáveis pela distribuição e a comercialização de produtos. Mercado consumidor. Fim do ciclo, quando o produto chega ao consumidor final, através dos pontos de venda ou externo, exportação. E assim, eu coloquei assim, qual o salário médico de um técnico em agronegócio, que é justamente um curso que está em alta no mercado,
Coloquei também os engenheiros que trabalham nessa área. É um mercado que está crescendo bastante, apesar da tecnologia, com o uso de tecnologia, muitas vezes se pensa que assim, as máquinas tirarão o serviço humano, mas pelo contrário, as máquinas fazem com que cada vez mais a gente tenha profissionais qualificados que saibam manejar toda essa tecnologia, tá? Então, coloquei as especialidades como um dos melhores salários são de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e engenheiro agrícola, tá? Engenheiro agrônomo, a média de salário de 14.818, engenheiro florestal, o salário médio de 13.329,71 centavos. Engenheiro agrícola, o salário médio de 11.733,55. E nós temos o técnico em agronegócio, com salário médio de 10.297,78 centavos. Ou seja, é uma área crescente, em expansão, precisa-se de profissionais qualificados, tem uma tecnologia alta e as pessoas precisam acompanhar essa tecnologia. Ou seja, as pessoas têm que estar preparadas para usar essa tecnologia. Tá? Eu tenho uma turma online, manda para mim, por favor. Aí a pergunta aqui, ó, quais as vantagens e desvantagens do agronegócio no Brasil? Impactos do agronegócio. Obrigada, tchau. Modernização do campo, tá? Menor preço para o consumidor, uso de metodologias modernas de produção, incentiva as diferentes abordagens agrícolas, desenvolvimento da agroindústria, impacto ambiental, dificuldade de logística, desperdício na produção e concentração. Qual o trabalho do agronegócio? O agronegócio, também conhecido por agrobusiness, compreende as atividades ligadas à agropecuária, ao manejo de florestas para comércio e silvicultura e ao extrativismo vegetal. Esse termo foi cunhado na década de 50, mas popularizou-se na década de 70, no auge da Revolução Verde. E assim, o Brasil não cresceu tanto no agronegócio, de norte a sul. Cada estado tem a sua peculiaridade em produção e assim se tornou um dos grandes exportadores de alimento para o mundo. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agropecuários, atrás apenas da União Europeia e Estados Unidos da América. Faz parte do agronegócio. O agronegócio tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia do Brasil e do mundo, fonte de renda para milhares de famílias. O setor é responsável por diversos produtos que chegam aos lares brasileiros, dos ingredientes para as refeições até a matéria-prima usada em roupas, móveis e combustíveis. E eu coloquei aqui os 5 maiores desafios do agronegócio no Brasil, que muitas vezes faz a coisa não crescer mais do que deveria estar crescendo, ou às vezes pequenos produtores que não conseguem competir com grandes produtores, tá? Eu coloco aqui a carga tributária, tá? Que são os impostos que as empresas de agronegócio têm que pagar, desperdício na produção, tá? Tem-se um estudo de desperdício de produção que 10% se perde ainda no campo, 50% se perde no manuseio e no transporte, e 30% se perde na comercialização e no abastecimento. Para conter tudo isso, o que tem que ser feito? Correção do solo, ajustes de máquinas agrícolas, planejamento da logística e estabeleça padrões de qualidade.
Impacto ambiental, aquilo que se fala muito atualmente no mundo, em todas as empresas, tá? E no agronegócio também não é diferente. Fala-se sobre o uso, principalmente fala sobre o uso de defensivos agrícolas e agrotóxicos, tá? E tem algumas outras coisas a mais que eu vou falar mais para frente aqui também, tá? Logística de transporte, tá? É de vital importância ter um bom escoamento da sua produção, desde a cadeia do agronegócio, desde o insumo até o produto final. Tem que ter uma política de logística, de apoio, tá? Na parte de suprimentos, na produção agropecuária e na distribuição. E crédito para o crescimento, tá? Quando a gente fala assim, crédito para o crescimento, é que às vezes o pequeno produtor ele não consegue competir com os grandes produtores, tá? Porque assim, ele tem uma dificuldade devido à seletividade das instituições financeiras, as barreiras institucionais, de gestão financeira e de acesso à informação. E às vezes o que acontece? As pessoas têm dívidas anteriores, problemas de documento, na parte de documentação, e limite de crédito que às vezes não é muito alto. O agronegócio impacto ambiental. Quando a gente fala assim, o agronegócio impacto ambiental, esses aqui são os principais problemas que a gente tem, que seria a parte de desmatamento, perda da biodiversidade, degradação do solo e contaminação do solo, contaminação dos mananciais, esgotamento dos mananciais e geração de resíduos. Inclusive, um dos maiores problemas em relação à degradação do solo e contaminação do solo é assim, que tem que ter uma política por parte da empresa, juntamente com os engenheiros agrônomos, que faça com que esse solo seja sempre produtivo. Porque dependendo do que faça no solo, esse solo perde-se a produtividade para frente, para sempre, quer dizer. Ou seja, você nunca mais vai conseguir plantar nele. Tá? Então, quando a gente fala agronegócio e impacto ambiental, toda essa cadeia da parte de agronegócio, elas têm também um pensamento na parte de ESG. Tá? Quando a gente fala da ESG, a gente fala de sustentabilidade no agronegócio. Os três pilares são ambiental, social e econômico. Quando a gente fala no ambiental, o primeiro pilar é relacionado à sustentabilidade ambiental, que tem por objetivo reduzir os danos ambientais causados pela atividade agrícola, como a poluição do solo e da água. Isso envolve o uso sustentável da terra e das águas, além da preservação dos ecossistemas e espécies animais. Enfim, todos esses fatores precisam ser considerados para a realização de atividades agrícolas baseadas nessa pauta. Social. O segundo pilar é a sustentabilidade social, que busca promover melhores padrões de qualidade para as pessoas que trabalham no campo e para quem consome produtos a partir dele. A sustentabilidade social considera questões como a proteção dos direitos humanos, programa de segurança alimentar, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Quando a gente fala do pilar econômico, em último lugar, temos esse terceiro aspecto, refere-se à sustentabilidade financeira do setor agrícola, que visa proporcionar retornos sustentáveis para as empresas, através da otimização da produção e dos lucros. A sustentabilidade econômica do negócio tem muito a ver com a produtividade, quando se faz um uso inteligente dos recursos aliados à tecnologia. Por exemplo, a sustentabilidade econômica significa a redução de custos e mais lucratividade para a empresa. Práticas a favor da sustentabilidade. Redução de adubos químicos, utilização de água da chuva para irrigação, técnicas de reciclagem, integração da lavoura pecuária e floresta. Isso aqui são algumas das práticas que são destaques no agronegócio brasileiro. Tá? Agronegócio sustentável.
O agronegócio não precisa ser arcaico, com trabalho escravo, com desmatamento e pesticidas. Ao invés disso, existem alternativas sustentáveis, relações justas de trabalho, controle ecológico de pragas e relação com a floresta. Aqui eu coloquei as 10 maiores empresas de agronegócio brasileiros, segundo a Forbes de 2023. E quanto que eles lucraram, tá? JBS, em primeiro lugar, com proteína animal, um lucro de 374 bilhões e 80,85 bilhões. RAIS, energia, tá? Da agroenergia, com a receita de 245,83 bilhões. A Nestlé do Brasil, alimentos e bebidas, com uma receita de 179,52 bilhões. A Cosan, que é do ramo de agroenergia, com um faturamento de 162,25 bilhões de receita. A Marfrig, Global Foods, proteína animal também, com receita de 130,63 bilhões. A Cargill Agrícola, alimentos e bebidas, 123,27 bilhões. A Ambev, alimentos e bebidas, 79,70 bilhões. A Bush, alimentos e bebidas, 78,5 bilhões. Copersucar, agroindústria, 70,14 bilhões. E a BRF, proteína animal, com receita de 53,81 bilhões. Essas são as 10 maiores, tá? Na realidade, na Forbes são 100 empresas que são listadas nessa lista de maiores receitas, mas eu coloquei as 10 primeiras, tá? E os principais implementos agrícolas. Quando eu falei para vocês que no começo do século passado, a maioria dos agricultores era trabalho braçal, e apenas 2% das fazendas, das áreas agrícolas, dos agricultores, eles tinham maquinário. E hoje, é assim, para você sobreviver no agronegócio, você tem que ter o uso da tecnologia, né? E alguns dos principais implementos agrícolas são colheitadeira, plantadeira, semeadeira, pulverizadores, arados e tratores. E aquilo também que eu disse também, hoje o uso de drones, tá? E robôs, tá? Robôs que você coloca para trabalhar, ele analisa o solo, cada tipo de planta que tem no solo, já vai semeando, já tem um estudo em relação ao tipo de planta que tem, inclusive até combate pragas, tá? Com emissão de choques, quando você liga a máquina à noite, você coloca para trabalhar à noite, ele vai matar esses insetos que são tidos como pragas, tá? Então, assim, quando a gente fala de implementos agrícolas, é um mercado que cresce bastante e faz parte dessa cadeia e que gera milhões, tá? Vou passar 2 vídeos para vocês agora. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre agronegócio. O que é o agronegócio e as suas características. Antes de começarmos, quero te fazer 2 convites. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, pessoal, certamente você já ouviu falar sobre agronegócio, não é? Esse é sempre um assunto em pauta, né? Mas você sabe o que é o agronegócio? Como é que ele pode ser definido? Nós vamos definir agronegócio como o conjunto das atividades que envolvem a agricultura e pecuária. Quer dizer, toda a cadeia produtiva que está por trás da agricultura propriamente e da pecuária. Agronegócio é um grande conjunto de atividades. Então é toda uma teia, toda uma cadeia de relações entre os setores primário, secundário e terciário.
Se você parar para pensar, vou te ajudar a entender. Quando você compra, por exemplo, um saco de feijão, né? Você vai lá e compra 1 quilo de feijão. Imagine quanto existe de várias atividades econômicas por trás daquele produto agrícola. Para o feijão chegar naquela embalagem, para estar da forma que você compra, que eu compro, por quantas etapas ele não passou. Então, entenda que o agronegócio é o conjunto de todas essas etapas, né, que envolvem a produção de elementos agrícolas e pecuaristas. Então, toda essa cadeia, toda essa teia de atividades econômicas que envolvem agricultura e pecuária, né, que é o agronegócio, também chamado de agribusiness, você pode já ter ouvido também essa nomenclatura, se estabelece envolvendo atividades de todos os setores da economia. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado para vocês que há até uma nomenclatura específica para as etapas, assim, dessa produção do agronegócio. É bem interessante. Nós vamos chamar de produção antes da porteira, veja bem, antes da porteira, essa produção que envolve os insumos que vão ser levados para a fazenda. O que seriam os insumos? As sementes, os adubos, né, os elementos químicos que combatem pragas, o maquinário, tudo isso é produzido fora da fazenda e faz parte do agronegócio. Aí existe a cadeia chamada dentro da porteira, ou seja, seria tudo que acontece dentro da fazenda. O plantio, propriamente, a mão de obra utilizada, o manejo com os animais, o cultivo das plantas, tudo isso faz parte dessa etapa, né, chamada então dentro da porteira. E existe o depois da porteira, que é a etapa que acontece, então, depois do produto pronto, né? Então, seria a distribuição, a armazenagem, o transporte, a logística toda para que os produtos agrícolas e pecuaristas cheguem até as nossas mãos. Bom, pessoal, é claro que o agronegócio é um sistema em evolução, né? A gente pode pensar que o agronegócio começa a ser montado já a partir da primeira revolução industrial, quando o campo começa a receber as primeiras máquinas, as primeiras tecnologias, né, para a produção, né, e favorecendo essa produção. É claro que quanto mais a população mundial aumenta, e quanto mais a renda se eleva, quanto mais o consumo aumenta, o agronegócio necessariamente precisa evoluir. Cada vez precisa produzir mais. E hoje, né, como nós vivemos um período de terceira revolução industrial, né, onde tudo está ligado de uma forma ou de outra à ciência, à tecnologia, o agronegócio é favorecido. Nós podemos observar as modernidades criadas nos centros de pesquisas, nas grandes cidades, indo para o campo. Tudo isso promovendo esse favorecimento da produção, que é cada vez mais técnica, é cada vez mais precisa. Ou seja, produz-se muito e produz-se bem. Esse seria o grande objetivo. E outra coisa importante que a gente não pode deixar de pensar. Quanto mais a população das cidades cresce, né, e isso é uma tendência no mundo todo, de uma urbanização mais intensa, quanto mais isso acontece, mais o agronegócio é impulsionado. Afinal de contas, é o campo que alimenta as cidades. E no Brasil? Como é que é essa situação, essa questão do agronegócio aqui? Bom, aqui é bem interessante da gente pensar. O Brasil é um país tradicionalmente muito ligado ao campo, né? Isso desde a colonização. Você deve se lembrar dos ciclos agrícolas da cana-de-açúcar, do café, né, da própria produção do látex, o quanto eles foram importantes para a economia brasileira. Agora, embora a agricultura, pecuária estejam sendo produzidas aqui, desenvolvidas aqui desde o século XVI, é bom que a gente pense o seguinte: agronegócio mesmo nós só vamos ver por aqui a partir da segunda metade do século XX. É mesmo a partir desse marco temporal, segunda metade do século XX, que a produção do campo vai se tornar cada vez mais tecnológica. Nós podemos citar 4 elementos que são, assim, fundamentais para o entendimento do agronegócio no Brasil. Quer dizer, são 4 momentos, né, que acabam favorecendo o início dessa potência econômica no nosso país. Seriam eles: primeiro, a entrada de empresas estrangeiras, as famosas multinacionais, né, que vão fornecer maquinário e insumos para a produção do campo no Brasil. Outra coisa,
seria o segundo fator. A concessão de crédito pelos bancos. Isso favoreceu muito, né, para que os produtores tivessem acesso a essas máquinas, acesso a esses novos insumos, ou seja, o capital necessário para o financiamento da produção agrícola e pecuarista. Outro marco importante foi a introdução do gado Nelore, partindo do princípio que a pecuária é uma atividade extremamente importante para a economia brasileira, né? E por fim, o quarto fator seria a fundação, o surgimento da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, porque ela vai então, além de fomentar as pesquisas, a ciência dentro da agricultura e da pecuária, vai também popularizar esses conhecimentos, o que é fundamental para o agronegócio no Brasil. Bom, gente, o agronegócio, sem dúvida, é um dos pilares da economia nacional, né? Não há dúvida disso. A agricultura, a pecuária e toda essa cadeia de elementos, né, que funcionam ao redor dessas duas atividades são muito fortes no Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2019, o agronegócio foi responsável por 21% do PIB brasileiro. É muita coisa. Sem contar que ele também é responsável pela geração de 30% dos empregos formais no Brasil, fora os informais, né? Então, são pilares extremamente fortes e que estão se fortalecendo cada vez mais. O agronegócio é quem segura, por exemplo, a nossa balança comercial, que é sempre favorável. Se o Brasil tem uma balança comercial sempre positiva, com superávit, deve-se totalmente ao agronegócio. Agora, é claro que o agronegócio também sofre críticas, né? O que nós podemos pensar a respeito de elementos negativos que podem ser ligados ao agronegócio? Primeiro, o agronegócio contribui para a concentração fundiária, que já é forte no Brasil. Então, se a gente pensar que os maiores produtores, né, aqueles que produzem mais, os que exportam mais, são normalmente aqueles detentores de grandes áreas agrícolas, então, necessariamente, a concentração fundiária, que é uma marca do Brasil, não muda dentro desse processo. Outra coisa, nós podemos pensar, né, diz respeito aos problemas ambientais, aos impactos ambientais gerados pelo agronegócio. O desmatamento crescente, o uso muito grande de produtos químicos que poluem os solos, que poluem os lençóis freáticos, também são atribuições negativas ao agronegócio. Bom, e esses grandes produtores, né, os que basicamente detêm o agronegócio nas suas mãos, eles obviamente visam os melhores mercados. Porque se produzem muito, se produzem bem, se investem grandes somas de capitais, evidentemente eles vão ter produções caras. E essas produções normalmente são para exportação. Essa é uma outra crítica que se pode fazer a respeito do agronegócio brasileiro. Só para você ter uma ideia, a agricultura familiar, ou seja, a agricultura praticada em pequenas propriedades, onde muitas vezes o acesso a essas tecnologias, a essas técnicas é muito dificultado, ela representa 70% da alimentação do Brasil. Quer dizer, o agronegócio, esse setor grande e crescente, é muito voltado à exportação, enquanto que o mercado interno brasileiro vai ser abastecido pelos menores produtores, aqueles que, em geral, não têm condições financeiras de participar de toda essa evolução. Contraditório, né? Bom, gente, mas nem tudo é negativo, né? A gente já percebe, ultimamente, grandes grupos agropecuaristas preocupados em levar a sustentabilidade para o campo. Afinal de contas, né, hoje ninguém pode pensar em desenvolver uma atividade econômica sem considerar o desenvolvimento sustentável. É muito possível que, com o passar do tempo, o agronegócio continue crescente, continue sendo tecnologicamente avançado, mas também ligado à sustentabilidade. Porque basicamente todo mundo entende que não dá para manter uma produção num ritmo crescente por muito tempo sem se preocupar com o meio ambiente. Pessoal, vou estar passando outro vídeo para vocês, tá? E vai falar sobre a importância do agronegócio no Brasil, mais especificamente, tá? Você já deve ter escutado por aí a expressão o agro é pop, o agro é tudo e por aí vai. Mas afinal, que diabos é esse tal de agro? Ou melhor, o que é o agronegócio? E mais importante, que diferença ele faz na sua vida? Eu sou Pedro Rodrigues e no Explicando de hoje a gente vai falar sobre o agronegócio no Brasil. Antes de começar a falar sobre o agronegócio,
se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. E já dá um like no vídeo e escreve aqui embaixo para a gente se tiver alguma dúvida ou comentário. Isso é muito importante na divulgação dos nossos conteúdos. Então vamos lá. Afinal, o que é esse tal de agro? O agronegócio é o termo usado para toda atividade econômica relacionada ao comércio de produtos agrícolas, incluindo adubos e fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários agrícolas, frigoríficos, empresas de laticínios, a industrialização de produtos do campo e o desenvolvimento de tecnologias para dinamizar todas essas atividades. E é claro que isso tudo vai muito além do campo. Tem investimentos de bancos, atividade científica pesada, climatologia, exportadores e por aí vai. Então praticamente tudo que você come e veste passou de alguma forma pela cadeia do agronegócio. Isso inclui também os cosméticos. O agronegócio é responsável pela integração de diversos setores da economia brasileira que estão diretamente ligados aos produtos e subprodutos da atividade agrícola ou pecuária e que possibilita a confecção de roupas, a elaboração de produtos de higiene pessoal, biotecnologias e principalmente o produto que é servido na mesa de todos os brasileiros diariamente. Para muitos de nós, o termo agronegócio é algo distante e que não faz parte da nossa vida. Mas como você pode ver até aqui, o agro é mesmo pop. Ele está em todos os lugares, faz parte do seu dia a dia e você nem percebe. O fato é que a força do nosso agronegócio vai muito além do Brasil. Afinal, somos o quarto país que mais produz alimentos no planeta. Em 2017, registramos safra recorde com 242 milhões de toneladas. Em 2017, o agronegócio teve a maior participação no PIB da sua história, com 23,5% do total, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse é um dos mercados que mais cresceu em 2019. E olha só, esse ano a participação do agronegócio nas exportações chegou a 47,6%, somando mais de 8 bilhões de dólares. Isso tudo significa que quase um quarto de toda a riqueza produzida no país e quase metade das exportações sai das mãos dos produtos rurais brasileiros. Os principais produtos são os grãos e as carnes, mas eu gostaria de destacar também o etanol e o açúcar produzido nas modernas plantações de cana aqui no Brasil. Entre os 10 produtos brasileiros mais exportados, 7 são frutos do agronegócio: soja, carne de frango, carne bovina, açúcar, celulose, café e farelo de soja. Todos esses dados e números querem dizer que o agronegócio é um dos carros-chefe da economia brasileira, colocando a gente como uma superpotência mundial na produção agropecuária. Isso se reflete em todos os setores econômicos do país. Isso tudo acarreta um efeito no mínimo inusitado para quem não acompanha o crescimento do PIB. Você sabia que por causa do agronegócio, muitas cidades do interior acabam tendo um crescimento maior do que as capitais brasileiras? E isso não é de agora, já faz muito tempo. É claro que um setor tão grande e importante da economia nacional tem seus problemas e muitas polêmicas. A questão que chama mais atenção hoje é a disputa entre os chamados ruralistas e ambientalistas. Enquanto os ruralistas buscam expandir o agronegócio brasileiro, os ambientalistas acusam frequentemente os representantes desse setor de serem responsáveis pela expansão desordenada das terras cultiváveis no território nacional. A recente liberação do governo para o uso de agrotóxicos, até então proibidos no Brasil, criou uma disputa entre os próprios ruralistas. Enquanto alguns defendem que os novos agrotóxicos são necessários para expandir a produtividade das lavouras, outros argumentam que essa liberação vai dificultar a exportação de alimentos para países com leis mais exigentes sobre o uso dos agrotóxicos. Sem defender nenhum dos lados nessas polêmicas, o fato é que o agronegócio é muito importante para o nosso país e com tecnologia, responsabilidade, muita pesquisa e sem o uso de ideologias, o agronegócio pode ser sustentável para a sociedade e o meio ambiente. Qualquer tipo de radicalismo nesse caso acaba virando um enorme prejuízo para o nosso país e, consequentemente, para todos os brasileiros que dependem direta ou indiretamente desse mercado. Por fim, a gente não pode deixar de apontar
o grande potencial que o agronegócio tem aqui no Brasil. Hoje, menos de 10% do nosso território é utilizado para cultivo. O melhor aproveitamento das terras ociosas, atrelado a um avanço significativo nas técnicas de cultivo, poderia impulsionar de forma vertiginosa a nossa economia. E sim, a gente pode fazer isso sem causar danos ao meio ambiente. Olha o tamanho do potencial brasileiro nessa área. Pessoal, então a gente viu os 2 vídeos aí, a gente viu o quanto é importante o agronegócio no Brasil, né? O quanto que ele impulsiona a economia no Brasil, é responsável por grande parte do PIB do Brasil. O agronegócio é um carro-chefe de exportação do Brasil para o mundo, né? E tanto de pessoas que ele acaba empregando, tanto de geração de empregos, naquilo que ele se transformou, né? A gente, de repente, que até o começo do século passado tinha um trabalho braçal, quase não tinha tecnologia, era mais uma agricultura de subsistência das pessoas ou da comunidade local, e de repente no que ele se transformou, né? De repente o Brasil como um dos maiores, o terceiro maior produtor de agronegócio do mundo, né? Então a gente vê a importância que tem dessa área, o quanto que ela tem a crescer nos próximos anos, o tanto de tecnologia que é empregada, né? Quanto que precisa-se de pessoas qualificadas para estar trabalhando nessa área, né? E vou estar disponibilizando a atividade para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, sobre o conteúdo, vocês podem estar mandando para a gente no e-mail do Pedagógica Monitores, tá bom? Muito bom.